Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Que louvor gostoso, né? Se ouvir e participar. Que bênção. Meus queridos, duas comunicações importantes. No Natal, período que acontecerá essa semana, nós ficaremos ao lado da nossa família. Então nós não teremos culto na igreja na quarta-feira. É importante que nesse período você se agregue à sua casa, aos seus familiares e aproveite, celebre o Natal, celebre Jesus, engrandeça o nome dele em família e aproveite esse momento para descansar em família. Talvez vocês possam unir duas famílias e não como, né? Ou pedido, né? Celebre duas famílias, três famílias e aproveitem para poder desfrutar esse momento, tá bom? Então, nessa quarta-feira, excepcionalmente, nós não teremos o nosso culto de quarta. Também o nosso retiro espiritual está se aproximando. A chácara já está organizada e nós precisamos já montar uma comissão logo aí. Já estamos atrasados para poder organizarmos o retiro. Para baratear a nossa inscrição, nós estamos tentando arrecadar alguns alimentos para poder ajudar a bater o valor da inscrição. E o irmão Josivaldo já fez uma doação de um fardo de arroz. Embora não entregou, mas já fez o compromisso, né? A família pastoral também já doou um segundo fardo de arroz. Né? E aí eu preciso de um terceiro fardo de arroz e de 13 pacotes de feijão. E aí a gente não vai doar de pacote, não doar de fardo, que é para a gente ser mais generoso, né? Então eu preciso de um terceiro fardo de arroz. Tem alguém? Irmão de feijão. Irmã Gorete, um fardo de arroz. Então o arroz fechou, tem um fardo de feijão para o irmão de Java. Quantos pacotes de feijão vem no fardo? É 6? Hã? Foram quantos vezes? 6, é? São 10. Hã? Acho que é 10. É, né? Tá bom. Então, a gente vai então arrecadar mais 5 feijões, eu acho que dá, né, Laís? Isso, né? A gente precisa de mais 5 pacotes, então prenda. Ok. No próximo domingo, nós vamos arrecadar o óleo e o café, que não pode faltar, nós não somos bobos, né? E alguma coisa que for mais necessária, e açúcar, não é de mal. Bom? Deus abençoe os irmãos que doaram, inclusive que doou 50 pacotes de feijão. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vou pedir desculpa antecipadamente, estou tossindo, então volta e meia eu vou precisar fazer. Lucas 19, capítulo de número 1. Vamos pensar hoje em um texto muito conhecido e particularmente por mim, muito pouco falo ou pregado. Aquela história de um homem chamado Zaqueu. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje na tua casa. Ele, descendo a toda pressa, o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele hospedara
Vamos lá de novo, versículo 7. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Curve sua cabeça. Pai, nós queremos pedir a tua bênção enquanto meditamos no ensinamento da tua palavra, na expectativa de que, de forma personalizada, o Senhor fale aos nossos corações, trazendo às nossas vidas direção, edificação e compreensão do teu eterno propósito para a nossa existência. Dê sabedoria e condições ao pregador da noite em poder expor a tua palavra de forma que todas as pessoas, ó Deus amado, compreendam a voz do Senhor. Seja conosco. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo está em mais uma das suas peregrinações missionárias. O destino de Jesus nessa ocasião era a cidade de Jericó. E aqui então nós encontramos o relato do diálogo, do encontro e da transformação de um homem chamado Zaqueu. Nós temos 4 evangelhos e a história de Zaqueu só é registrada por Lucas. Lucas é um dos escritores que mais traz informações adicionais para a igreja. Muitas coisas que estão registradas em Lucas só estão registradas em Lucas. E dentre tantas coisas que Lucas registra de forma adicional, aqui está a história desse homem chamado Zaqueu. O texto sagrado diz que ele ia passando em Jericó. Provavelmente não tinha destino fixo aquele lugar, mas ele ia passando. E aprove ao próprio Cristo encontrar ali esse homem chamado Zaqueu. A Bíblia Sagrada nos relata que Zaqueu, ele era um homem de péssima reputação. Em primeiro lugar, porque ele era considerado pelos judeus como um traidor da pátria. Ele era judeu e, sendo judeu, cobrava impostos dos judeus para os romanos. Vivia às custas, literalmente, de cobrar impostos da sua própria nação, do seu próprio povo. A outra questão que fazia Zaqueu ser um homem de péssima reputação é porque o nome publicano geralmente era associado a pessoas corruptas, pessoas que não se contentavam com o seu salário e que, quando cobravam impostos, colocava um recurso adicional, um valor adicional no imposto para poder enriquecer, para poder ter mais do que deveria. Logo, o seu salário ele não era contente com o salário que tinha, era chamado de ladrão. Estava muito associado à figura que muitas pessoas têm a uma classe política da sociedade onde nós estamos inseridos. Seria injusto da minha parte achar que todo político ele é corrupto, mas a grande maioria se comprova que sim. Zaqueu era um homem de péssima reputação. Para poder piorar a sua situação, o texto sagrado diz que ele não somente é cobrador de impostos, mas ele é maioral, ele é chefe, ele tem um departamento à sua disposição. Ele é o líder dos cobradores de impostos, que em Jerusalém tinha pelo menos ali 300 lugares onde os cobradores de impostos
ficavam sentados para receber todos aqueles que por ali passavam, e era obrigação. Isso tudo fazia de Zaqueu um homem de péssima reputação. E talvez olhando para Zaqueu, muitas pessoas diriam: esse homem não merece salvação. Um homem tão malvado quanto isso. E eu diria: todos nós não merecemos salvação, porque todos nós temos as nossas próprias maldades. Talvez as pessoas olhando para Zaqueu pensassem: não haverá esperança para um homem como esse. Aí vem a Bíblia nos mostrando, através da história de Zaqueu, que sempre há esperança para o ser humano, se ele se encontrar com aquele que veio para poder buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Esse homem está aqui. Ao mesmo tempo, o versículo de número 3 diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Queria ver. Logo, a fama de Jesus Cristo tinha se divulgado em toda a Palestina, e toda e qualquer pessoa queria conhecer, queria ver, queria ter contato com Cristo. E isso é tão verdade que o texto diz que tem uma multidão inteira que concorre com Zaqueu para poder ver Jesus. E aqui nós encontramos os obstáculos que Zaqueu tem no encontro dele com Cristo. Primeiro, ele é um homem pequeno, muito pequeno. Qualquer pessoa na frente de um pequeno atrapalha a sua visão. Qualquer pessoa na frente de alguém de uma estatura menor prejudica a sua visibilidade. Zaqueu queria ver, mas não podia. Para piorar, ele está cercado por uma multidão de pessoas. Logo, aqui está estabelecido os obstáculos que Zaqueu tem para poder ver, para poder se encontrar com Cristo. Os obstáculos de Zaqueu não são de Zaqueu, são nossos obstáculos. Porque toda e qualquer pessoa que quiser um dia ter um compromisso, ter um encontro, ou ver quem é Cristo, naturalmente ele vai ter que lidar com seus próprios obstáculos. Muitas vezes esses obstáculos se fazem presente por os nossos próprios familiares. Quantos de nós não nos convertemos recebendo a desaprovação dos nossos pais? Quantos de nós, para poder nos convertermos, tivemos que deixar de frequentar muitos lugares? Quantos de nós, para poder nos chegarmos até Jesus Cristo, tivemos de contrariar muitas pessoas? Jesus Cristo chegou a dizer em Mateus capítulo 10 que ele não veio trazer a paz ao mundo, mas ele veio trazer espada, porque ele veio causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a nora e a sogra, entre os pais e os seus filhos. E ele chega a dizer: de maneira que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu conheço histórias de pessoas que, para se converter, foram expulsos da casa. Não vão longe, temos aqui o irmão Merival, que, para poder ter um encontro com Cristo, enfrentou a desaprovação do seu pai, mas não se rendeu à desaprovação do pai, que foi quase que literalmente expulso de casa, mudou para outra cidade, porque teve que optar entre agradar o coração do pai da terra ou agradar o coração do pai do céu. Sabiamente decidiu contrariar o pai da terra, foi para outra cidade, se entregou e permaneceu servindo a Cristo, e Deus veio honrando a sua fé, porque nesse período a sua mãe queria se converter. E o que o pai dele falava? Crente nessa casa não fica. Um já foi embora, como se ele estivesse dizendo, e eu não aceito você passar para essa lei dos crentes. Não é isso que acontece? E o que aconteceu?
Um dia ele adoeceu. Deus queria salvar a família. E ele foi para o leito de morte. Tive o privilégio de evangelizar alguma vez. Um homem duro, e só canto de cerca. E aí, lá no leito de morte, Edivaldo, mais uma vez, expôs o plano de salvação do Pai. O Pai se rendeu a Cristo, partiu, Deus levou logo, para não desistir. E aí Deus levou, e a Dona Maria se entregou a Jesus. Todo mundo foi salvo. Glória a Deus. Então nós temos que enfrentar comumente os obstáculos. Está cheio de gente dizendo: não vou converter porque meu marido não vai aceitar. Eu não vou converter porque os meus pais não vão compreender. Eu não vou converter porque eu vou ter que desagregar desse grupo de pessoas com quem eu me relaciono. Bem, se converta. Faça como Zaqueu. Tem obstáculos. Mas o texto, versículo 4, diz que ele saiu correndo e subiu em um sicômoro para ver, porque ali Jesus havia de passar. Ok, Zaqueu é o tipo de gente que não para diante do primeiro obstáculo que a vida coloca diante de si. Sou pequeno. Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso. Bem ali na esquina tem uma árvore. E eu vou subir nessa árvore. E eu vou ver Jesus. Detalhe: Zaqueu não subiu para ser visto. Zaqueu subiu para ver. Zaqueu não quer ser percebido. Zaqueu quer perceber. Zaqueu não quer chamar a atenção dos homens. Zaqueu só quer ver Cristo. Tem muita gente na expectativa de subir para ser visto. Zaqueu não, ele só quer ver. Mas quando nós queremos ver a Cristo, nós não passamos desapercebido aos seus olhos, porque ele também nos vê. Não somente ver o Zaqueu, mas ver a intenção do Zaqueu ao subir na árvore. E aí Jesus Cristo vem nessa dinâmica de fé, passando. Versículo de número 4. E quando ele passou ali, a Bíblia diz que ele então viu Jesus. Aí nós chegamos no versículo 5 do texto, que é muito bom. O texto diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Algumas coisas de destaque nesse versículo 5, porque nós vamos perceber o chamado eficaz de Jesus Cristo à pessoa de Zaqueu. A primeira característica é que ele é um chamado pessoal. Ele chama Zaqueu pelo nome. Tinha muitas pessoas naquele lugar. O texto diz que tinha uma multidão. Mas o chamado de Cristo é personalizado a cada indivíduo. Ele não diz: ei rapaz, desce. Não, Zaqueu. Isaías 43 diz que o microfone? Esse? O vermelho. Esse. Tá ruim. Vamos lá, Breno. É esse mesmo? Por que aquele cabeça do fundo é? Isso é? Tá bom. Então, ele chamou pelo nome. Isaías 43 diz assim: Israel, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus tem um chamado individual para a nossa própria vida. Eu não sei você, mas eu lembro-me muito bem o dia em que Cristo me chamou. Lembro-me muito bem o dia em que Ele, segundo Jeremias, com seus cordéis de amor, me atraiu.
Deus conhece cada um de vocês que estão aqui. E Ele não somente conhece o nome de cada um de vocês, a Bíblia chega a afirmar que Ele conhece o nome de todas as estrelas do céu. Esse ser tem um conhecimento personalizado para a vida de cada indivíduo. Ele sabia quem era Zaqueu. Talvez Zaqueu não tinha valor aos olhos da sociedade, mas tinha muito valor aos olhos de Jesus Cristo. Ele chamou Zaqueu. Segunda característica desse chamado é um chamado à humildade. Zaqueu, desce. Não é para subir, não. Zaqueu, desce. Parece-me que está explicado nesse texto aquilo que outrora Jesus já tinha nos falado, que nós temos que diminuir para nós podermos crescer. Nós temos que ser os últimos para poder ser os primeiros. E são os humilhados, disse Jesus, que será exaltado. Desce. Será que nós precisaríamos descer hoje? Irmãos, tem muita gente soberba na sociedade onde nós vivemos. Tem muitas pessoas arrogantes no mundo onde nós estamos inseridos. E nós temos que pensar sobre isso. A conversão não é um chamado à ascensão. A conversão é um chamado ao declínio. A proposta do Evangelho não é que Deus vai nos oferecer uma versão melhor de quem nós somos. A proposta do Evangelho é, se nós quisermos ser evangélicos, nós vamos morrer para poder nascer verdadeiramente. Por isso o chamado a Zaqueu, desce. Terceira característica é um chamado urgente. Zaqueu, desce depressa. O pecador pode dizer para Jesus: amanhã eu vou me converter. Mas ele não pode se esquecer: o chamado de Deus para a sua vida é hoje. É hoje. Desce depressa. Por quê? Porque Jesus tem pressa em salvar as nossas vidas. Desce depressa porque Jesus tem pressa em mudar a nossa história. Desce depressa porque Jesus tem pressa em restaurar o nosso relacionamento com Ele. Por isso que o autor de Hebreus disse, no capítulo 3, versículo 7, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É hoje. Pressa. Só que tem uma quarta característica do chamado de Jesus Zaqueu. É um chamado a comunhão. Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar em sua casa. Que coisa interessante do texto. Porque Jesus não diz para Zaqueu: me convém passar na sua casa. Jesus não disse para Zaqueu: me convém passear um fim de semana, um dia. Não, não. A proposta de Jesus para Zaqueu e a proposta dele para as nossas vidas não é de passar pela nossa casa, é de ficar em nossa casa. Essa sempre foi a proposta de Jesus para a humanidade. Jesus não fala de templo, irmãos. Jesus nem fala de culto, dos princípios elementares da fé. Jesus fala de uma relação. Eu quero entrar na sua casa, porque se eu ficar em sua casa, eu vou entrar no seu casamento. Se eu entrar na sua casa, eu vou entrar na forma como você cria os seus filhos. Se eu entrar e ficar em sua casa, eu vou interferir na forma como você gasta o seu dinheiro. Se eu entrar na sua casa, eu vou mexer com os valores que estrutura a sua vida. A proposta de Jesus não é de passar, é de entrar. E se ele entrar, a sua casa vai ser abençoada. Essa sempre foi a proposta de Jesus.
Tem um texto que eu gosto muito, que é de João capítulo 2. Texto muito usado por nós. O texto que mostra ali, tem um casamento em Caná da Galileia, onde Jesus inicia o seu ministério. E eu gosto muito do texto porque a Bíblia diz que Jesus foi convidado para o casamento. Olha que coisa interessante. Vamos nos casar, alguém diria, e a moça diria, vamos nos casar. Vamos então fazer a lista de convidados? Vamos. Chega lá determinado momento, o outro diz, cara, casamento sem Cristo não vai dar certo. Casamento sem a presença dele não vai dar certo. Faz um convite, diria ele, faça um convite de honra. Todos os outros fazem o seguinte: você é convidado para a festa de casamento. No de Jesus fala assim: você é convidado para o casamento. Amém. Não é para a festa não, porque festa tem começo, tem meio e tem fim. É para o casamento. Aquela família que passa por uma grande dificuldade, o vinho acaba e o opróbrio chega, mas Jesus tinha sido convidado para o casamento. Determinado momento da história ele falou: me convidaram, né? Ok, vamos transformar água em vinho, porque na casa que eu entro haverá sempre transformação. Ele restaurou aquela família, restaurou aquela casa. A proposta de Jesus para Zaqueu é essa: me convém ficar. E eu quero dizer para você essa noite, querido amigo, querida amiga, irmão, Cristo, Jesus quer estar na sua casa. Ele quer ser celebrado na sua casa. Ele quer ser ovacionado na sua casa. Ele quer ser amado na sua casa. E se lá na sua casa esse ser for amado, celebrado, ovacionado, reconhecido, não tenha dúvida disso, a sua casa inteira será transformada. Toda ela. É um chamado. Versículo de número 6 do texto. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Que coisa bonita. Zaqueu não queria que Jesus fosse para a casa dele, não era essa a intenção. Ele só queria ver. Mas quando Jesus viu Zaqueu, enxergou também as necessidades de Zaqueu. Inclusive a maior de todas as necessidades, a necessidade de salvação. Provavelmente olhou para a estrutura familiar de Zaqueu e disse: cara, me ver é muito pouco, eu vou com ele para a casa dele. E Jesus vai, e a Bíblia diz agora que Zaqueu desce depressa, porque o chamado de Jesus para ele era urgente, e ele o recebeu com toda, não com alguma, com toda a alegria. Como é que nós recebemos Jesus na nossa casa? Como é que nós recebemos Jesus na nossa vida? Zaqueu é a porta de acesso entre Jesus e a sua família. Talvez você seja a porta de acesso que Cristo terá para a sua casa. Porque Jesus não vai entrar na nossa casa de qualquer jeito. Ele vai entrar na nossa casa por intermédio da nossa vida. E se ele entrar em nossa vida, a nossa casa será uma extensão da ação de Jesus a nosso favor. Desceu depressa e foi com ele. Versículo número 7. Você vai perceber que as nossas decisões espirituais, elas não agradam todo mundo. Versículo número 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospeda um homem pecador. Vamos parar para pensar sobre isso. O texto diz que teve aqui uma murmuração coletiva, porque todas as pessoas que viram reclamaram. Perceba que de fato a reputação de Zaqueu ela é péssima. Começaram a falar mal de Jesus. Mas gente, olha quem ele anda.
Nem sabe quem é esse cara. Não sabe o terror que ele provoca aqui na nossa redondeza. Não sabe o quanto ele é corrupto. Nem sabe. Como é que ele se dá isso? Porque tem muitas pessoas que não vão se alegrar com as decisões espirituais da nossa vida. Eu assisti ontem um debate de alguém reclamando porque o Palácio do Planalto encerrou o ano cultuando a Jesus Cristo dentro do Palácio do Planalto. A briga dos crentes era porque o presidente da República fez um culto no Palácio do Planalto. Que absurdo! Loucura! Quer que invoque quem? Satanás dentro do Palácio do Planalto? Ou quer que se invoque Jesus Cristo no Palácio do Planalto? Porque eu tenho certeza absoluta que a transformação que a nossa nação terá não virá dos políticos. Ela virá do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. E que se tenha mais culto naquele lugar, para que os demônios atuem menos através daquele lugar. Amém. Quem dera se tivesse culto todas as semanas naquele lugar. E o Espírito Santo começasse a trabalhar no coração das pessoas, porque Ele não é adestrável, Ele sopra sobre quem quer, como quer, Ele salva quem quer, e Ele faz o que quer. Amém. E eu tenho certeza que nós seríamos felizes, porque a Bíblia diz no Salmos 30, versículo 12, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Essa que é a nação feliz. Tomara que Deus continue iluminando os políticos da nossa nação, e que esses cultos se estendam para a Câmara de Vereadores das nossas cidades, e que daqui a alguns dias nós consigamos ver políticos sendo regenerados, porque só todos não acreditam na conversão do indivíduo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E os novos Zaqueus podem se converter. Essa é a percepção que o Evangelho vem nos trazendo. Versículo número 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu decido restituir 4 vezes mais. O texto sagrado vai nos mostrar que a conversão não é um passaporte para a ascensão financeira. Zaqueu não se tornou mais rico quando se converteu, ele se tornou honesto. Essa mensagem precisa ser pregada em muitos lugares afora, porque tem muitas pessoas achando que a conversão é um passaporte seguro para o desenvolvimento econômico pessoal. Errado. Eu diria que Zaqueu ficou bem mais pobre depois que conheceu a Cristo do que antes de Cristo, porque a primeira coisa que acontece no coração de Zaqueu é um senso de generosidade. Eu decido dar a metade dos meus bens aos pobres. Detalhe, Jesus não pediu para Zaqueu, porque quem é convertido não precisa ser constrangido a se tornar generoso. Quem é convertido não precisa ser constrangido a se tornar generoso. Jesus não fez como a maioria dos pastores fazem. Gente, vamos ajudar o pobre, vamos ofertar o necessitado, vamos desenvolver ações de compaixão e graça para ajudar as pessoas. Irmãos, vamos ofertar. Jesus não faz isso, porque Jesus entrou no coração de Zaqueu, e quando Jesus entrou no coração de Zaqueu, o coração dele foi dilatado para a generosidade. Ele disse: eu quero ajudar quem precisa.
Porque a conversão, em primeira instância, ela acontece do indivíduo para o seu semelhante. A conversão de Zaqueu não apontou Zaqueu, em primeira instância, para o sobrenatural de Deus. Apontou Zaqueu para a vida do próximo. Gente que acha que conseguirá servir a Cristo, a Deus, amar a Deus e não se importar com a vida dos seus semelhantes. Não, pastor, eu quero ir para a igreja, eu quero cultuar, eu quero erguer as minhas mãos, eu quero adorar. Esse negócio de ajudar o próximo, necessidade, dá trabalho demais. Falei, claro que dá. Por isso que é evangelho. Se fosse religião, não teria trabalho, mas é evangelho. A proposta do evangelho é negar a si mesmo. Eu não posso negar quem eu sou e não aprender a negar o que eu não tenho. Por isso, Zaqueu começa agora a dizer: eu vou dar aos pobres. Só que detalhe, eu também vou consertar alguma coisa. Se eu alguém defraudei, e eu sei que defraudei, eu decido restituir, porque a conversão exige de nós reparos. Não basta deixar de roubar, é necessário restituir a quem você roubou. Isso é interessante, porque a riqueza de Zaqueu, ela precede a conversão de Zaqueu. Agora, tem muitas pessoas convertidas ao Evangelho que, se começarem a devolver o que de ilícito tem, se torna pobre. Tem muitas pessoas que, se começarem a devolver o que tomaram, o que roubaram, se torna pobre também. Eu conheço não poucos evangélicos ricos com dinheiro de corrupção, mas eu falei evangélicos, não falei discípulos de Jesus. Eu conheço muita gente que o salário que tem é fruto de uma corrupção do passado. Conheço muita gente que teria que vender a casa para poder devolver o que de ilícito conquistou. Zaqueu está nos ensinando uma coisa: Jesus apagou todos os meus pecados, então eu estou livre. Se o Senhor me perdoa, perdoa. Agora vai consertar, vai reparar, vai. Sai das pessoas de quem você tomou e comece a devolver. Isso é nobre, porque só o Evangelho promove isso no coração do indivíduo. Se Zaqueu emprestou dinheiro a juro, vai devolver o dinheiro do juro e ganhou. Se Zaqueu conseguiu contratos ilícitos, vai cumprir esses contratos e vai pagar o preço. Isso é negado e omitido em muitos lugares, mas não foi negado e omitido por Jesus. Tem que fazer reparos. Não basta saber que erramos, é necessário corrigirmos os erros que cometemos. Amém, irmãos? Amém. Então Jesus Cristo disse prontamente: hoje houve salvação nessa casa. Então a salvação não é produto de Zaqueu descer da árvore. Salvação não é produto de Zaqueu subir para ver Jesus. A salvação não é produto de Zaqueu querer contemplar quem é esse mestre que passa por aqui. Não, salvação, ela é produto da graça, mas da graça que regenerou o coração de Zaqueu. Jesus não disse que Zaqueu era salvo antes, mas quando Zaqueu teve uma boa relação com o dinheiro, com a fé que tinha em Cristo e com os seus semelhantes, dizendo: eu vou dar aos pobres, eu vou restituir quem roubei, Jesus disse: então agora houve salvação na sua vida. Porque Zaqueu poderia ir para a igreja, mas não mudar de vida. Zaqueu nem foi para a igreja. Zaqueu se tornou igreja na sua casa, juntamente com toda a sua família, e a sua vida foi mudada. Jesus disse: já é salvo.
Aí Jesus termina o texto dizendo uma coisa que eu gosto muito, respondendo à murmuração dos fariseus. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se Jesus não buscasse os perdidos, todos nós estávamos ferrados. Perceba que não é o homem pecador atrás do Deus que regenera. Não é essa a história. É o Deus Santo atrás do homem pecador. Quando o homem peca no Éden, não é o homem que vai atrás de Deus, é Deus quem vem atrás do homem. Quando a ovelha perdida se perde, em Lucas capítulo de número 15, não é a ovelha que procura Cristo, é Cristo que procura a ovelha perdida. Jesus está dizendo, o Filho do Homem, ele veio buscar. Aí vem então a resposta. Por que Jesus nasceu? Nasceu para poder buscar os perdidos. Nasceu para poder morrer em favor dos perdidos. Nasceu porque deu o primeiro passo em direção à humanidade. Por isso, a Bíblia vai nos ensinar que ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, perdidos. E graças a Deus que ele veio buscar os perdidos. Amém. Porque nós fomos encontrados. Glória a Deus. Porque nós fomos regenerados. Não foi nós que subimos na árvore dizendo, eu quero vê-lo. Lá do céu eles já estavam contemplando quem nós éramos e dizem, eu quero salvá-los. Ele veio e ofereceu ao homem aquilo que verdadeiramente todos os homens precisam: salvação, vida eterna, a saber aqueles que creem em seu nome. A minha oração é que Deus fortaleça a nossa percepção do Evangelho, para que a semelhança de Zaqueu nós consigamos romper os obstáculos que nos impedem de nos aproximar dele, levá-lo para dentro da nossa casa, para que ele restaure a visão que nós temos do dinheiro. Para Zaqueu, dinheiro é para dar, e dinheiro é uma relação de honestidade para aquilo que possui. A minha oração é que a nossa ceia de Natal seja celebrada por causa dele, e que a nossa vida daqui por diante tenha um amparo nele, e que as palavras de Jesus ditas a Zaqueu possam ecoar hoje nos nossos corações, dizendo: desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Amém. Que Deus abençoe o coração dos irmãos e nos ensine a amá-lo cada dia mais. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer. Como é gostoso poder compreender que nós somos frutos do teu amor. Como é bom poder nos reunir como igreja e celebrar a grandeza do teu nome, a cultuar o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como é bom poder saber que um dia o chamado que o Senhor falou a Zaqueu foi também feito a nós, e que nas nossas individualidades nós ouvimos a tua voz dizendo: desce. E que bom que o teu próprio Espírito nos ensinou a descer. E que bom que o Senhor foi para a nossa casa. E hoje nós queremos dizer a Ti: nós não conseguimos mais viver sem o Senhor. Abençoe as nossas vidas, fortaleça os nossos corações e nos ensine a experimentar diariamente a metamorfose da fé,
deixando o Senhor imprimir em nossos corações aquilo que nós precisamos saber, enquanto o Senhor mesmo tira das nossas vidas aquilo que não nos faz bem. Doa a quem doer, ou custa o que custar, que nós sempre possamos dizer sim para o Senhor. A oração que te fazemos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém.